Nessa Obrigado. noite, o responsável pelo tema é o Núcleo de Gestão de Projetos da FIA, comandado pelo professor Dr. Roberto Sbragia, que traz os professores Roque Rabechini Júnior e Ricardo Yugi como seus convidados. O tema de hoje é Gestão de Risco em Projetos na Indústria Farmacêutica. Antes disso, eu vou falar um pouco da FIA para você. Eu sou a Fabiane, faço parte do marketing. Nós, da Fundação, atuamos em 3 diferentes áreas. Na educação, somos reconhecidos internacionalmente como referência de ensino, mantemos intercâmbios e convênios com universidades dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia e das Américas. Temos cursos de graduação em administração, MBA pós, mestrado profissional em gestão de negócios e um portfólio completo de educação executiva em EAD. É com alegria que a gente compartilha que o World University Ranking do Executive MBA, elaborado pela QS, apontou o MBA internacional da FIA entre os 100 melhores do mundo, o segundo na América e o primeiro no Brasil. Como consultores, já elaboramos mais de 8.000 projetos estratégicos que levaram conhecimento e inovação para pequenas, médias, grandes empresas das áreas pública, privada e até do terceiro setor. Na área de pesquisa, somos reconhecidos pela pesquisa Ranking de Varejo, Índice de Credibilidade da Black Friday, a pesquisa FIA Employee Experience, que se trata das empresas mais incríveis para se trabalhar, e Empresas Mais em parceria com o Estadão. Nós somos mais do que uma escola de negócios, nós somos graduação, pós-graduação, mestrado, MBA, consultoria, pesquisa, e isso faz a diferença. Você encontra no seu painel 2 campos em que você vai poder se comunicar com a gente. Um deles é o chat, use para os comentários, e o outro é o Q&A, onde você deixa as suas perguntas, e mais tarde a gente volta para mediar a sua pergunta, a sua interação junto com os palestrantes. Bom, professor Dr. Roberto Sbragia, apresente os palestrantes para a gente. Uma boa noite a todos. Até breve. Muito obrigado, Fabiane. Boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos a mais este webinar que a FIA, mediante o Núcleo de Gestão de Projetos, leva a todos vocês, como parte da nossa missão de levar conhecimentos à comunidade. O tema de hoje é gestão de riscos em projetos na indústria farmacêutica, e nós escolhemos para hoje 2 pessoas que estão aqui conosco, dividindo a tela, e que têm algumas características comuns. Eu queria mencionar 3 delas. Ambos são pessoas egressas da Universidade de São Paulo. Uma na área farmacêutica, Ricardo Yugi, e o outro na área de engenharia, o senhor Roque Rabechini. Ambas também são egressos da nossa pós-graduação em administração na FEA, USP. O senhor Roque, como mestrando, o doutorado dele é da Poli, e depois ele voltou à FEA para fazer o seu pós-doc na área de gestão de projetos. E o professor Ricardo fez o mestrado e o doutorado recente, defendido há poucos meses, sobre gestão de projetos na área farmacêutica também. A terceira característica é que ambos são pioneiros no nosso MBA em gestão de projetos, cuja primeira turma foi formada em 2001. Portanto, estaremos completando, o ano que vem, há 20 anos com esse programa. O professor Ricardo era, então, aluno dessa turma número 1. E o professor Roque desfilava já como professor dessa turma e se mantém até hoje. Então, eu também sou egresso da USP, então estamos aqui numa família com raízes bastante sólidas, né? Que é a nossa querida Universidade de São Paulo, a melhor universidade da América Latina. E o tema de hoje
é gestão de riscos em projetos na área farmacêutica. E nós vamos, então, partilhar conhecimentos entre nós. Entre eles, eu vou mais mediar e depois entre vocês, né? A nossa sequência vai obedecer o seguinte. Inicialmente, o professor Roque vai falar um pouco sobre gestão de riscos. Depois, o professor Yugi vai particularizar um pouco mais esse assunto na indústria farmacêutica, ou em projetos de desenvolvimento de fármacos. Depois nós vamos bater uma bola entre nós, com algumas perguntas e respostas. E, por fim, nós vamos passar ao público, a vocês, para perguntas e respostas da nossa dupla, até que o tempo se esgote. Ok? Então, seguimos inicialmente com o professor Roque. Muito obrigado, Roque, por estar conosco. Posso chamá-lo assim, dada a nossa amizade. Claro, claro. Antiga. De anos. Muito obrigado, professor Roberto, de compartilhar esses assuntos tão importantes que nós estamos vivendo e a gente já vinha vivendo a questão da gestão de riscos especialmente, né? Eu fico muito contente de também dividir com o Ricardo, onde tivemos uma relação inicialmente lá atrás de aluno-professor, que eu não me lembrava mais. Agora, na banca dele, eu tive o prazer de fazer parte de examinar o teu trabalho, né, que foi muito bom. E agora a gente compartilha como professores, né? Estamos do mesmo lado. Então, é muito legal ver esse crescimento assim. Bem, o que eu tenho discutido sobre gestão de riscos, eu queria, inicialmente, a hora que aconteceu a pandemia, a hora que foi configurada a pandemia, eu pensei assim, puxa, eu não vou discutir pandemia mais uma vez, que já tem gente super capacitada discutindo nas áreas correspondentes, né? Mas eu vi tantas notícias, que eu falei, puxa, eu preciso pensar um pouco sobre isso que está acontecendo com alguma coisa que eu faço. E aí me veio a gestão de risco, um olhar, não de um economista para a pandemia, também não um olhar de um infectologista para a pandemia, mas um olhar de alguém que trabalha com gestão de riscos. E a primeira coisa que me vem, assim, de forma geral, na cabeça, é que esse é um evento que já ocorreu, né? Já foi, a hora que foi definida a pandemia, não há mais incertezas em relação à pandemia. Então, a primeira coisa que eu comecei a discutir é o conceito de riscos e incerteza. E eu vejo que as empresas, poucas, discutem isso efetivamente. Então, quando eu penso na incerteza, é que quando você tem buscando alguma informação para que você possa buscar impacto e poder calcular os riscos. E nesse momento eu vejo que nós já não temos mais um risco, nós temos agora um problema. Não é mais incerto, é certo que a pandemia ocorreu, é certo que está morrendo gente em função dessa pandemia, nós já estamos sofrendo um impacto que poderia ou deveria ser identificado antes e agora temos uma outra situação. O que a gente tem agora são incertezas decorrentes desse problema que está ocorrendo. Então, a gente tem incerteza quanto à efetividade de uso de máscaras, efetividade de isolamento social ou não. É bem provável que o isolamento social dê muitos resultados, mas só isso aí talvez não adiante. E temos preocupações das questões dos remédios, das vacinas, e aqui a gente está falando sobre isso, né, também é oportuno. Então, depois o Ricardo certamente vai dar uma olhada nessa pandemia com o conhecimento que ele tem sobre a indústria farmacêutica. Bom, o que me chama a atenção é que a gente pode ver por várias naturezas, né, por vários pontos, a pandemia ou um fato pensando na gestão de riscos.
Então, você pega, por exemplo, uma indústria onde tem um desenvolvimento de produtos, onde tem muitos protocolos a serem seguidos. Por que existe isso? É justamente para você evitar ou minimizar as condições de risco. Se você saísse fazendo um remédio, por exemplo, sem protocolo, sem organização, aí você estaria muito mais exposto ao risco. Então, eu acredito que tendo como uma proxy, um paralelo da situação atual com as empresas, talvez muitas já ocorreram pandemias, né? Ou seja, muitas empresas que não olharam adequadamente, não fizeram previsões adequadas, foram administrando sem planejamento, sem estimativas, sem previsibilidade, as surpresas ocorrem. O fato de você olhar as questões com mais previsibilidade, né? Eu vejo que eu falo de incerteza, né? A incerteza não é só uma característica da gestão de risco em si. Quando você está fazendo um cronograma, um orçamento, você está cheio de incertezas ali. E aí você pode usar algumas técnicas para melhorar essas condições. Então, esse olhar, tá? Esse olhar para as empresas, para o mercado, e acoplado a isso com a gestão de riscos, nos ajuda a entender melhor uma situação. O que nós vimos? Que nós não estávamos preparados para isso. Bom, se eu falei de incerteza, que é um componente da gestão de risco, se eu falei de impacto, um outro elemento muito importante disso são os sinais. E sinais, agora a gente viu que eles existem. E uma das preocupações desses sinais é analisar o quanto eles são previsíveis ou não, qual a chance deles ocorrerem ou não. Então, a questão da probabilização, isso aqui é muito baixo. Então, mas o impacto é super alto, mas eu acredito que não vai acontecer, então eu não tomo medida nenhuma. A gente acaba tendo esse perfil, né? A gente acaba inconscientemente fazendo isso. Por que a gente viaja de avião? Porque a gente acredita que a probabilidade de queda é muito baixa, né? A gente sabe que o impacto é fulminante, altíssimo, mas a hora que você vai lá no aeroporto, você fecha o olho, você racionaliza até um pouco. Quem tem medo de avião fala, não, eu não estou no controle, mas há um controle muito bem feito que deixa cada vez mais baixa a probabilidade, então eu vou. Eu sempre costumo dizer, se a hora que você for entrar no avião, trocasse um avião e te apresentasse um avião monomotor falhando, você entraria? Provavelmente não, porque você acredita que esse outro avião tem uma probabilidade maior de cair. Então, relacionando a probabilidade de impacto, você toma algumas decisões. As empresas, as organizações, a hora que elas se profissionalizam, a hora que eles se institucionalizam mais os processos gerenciais, elas conseguem mais administrar com previsibilidade, tornando o seu processo de tomada de decisão muito melhor. Então, a gestão de risco aí entra, Roberto, como se fosse uma possibilidade, um suporte conceitual, teórico conceitual, para a gente examinar outras questões. Seja lá a pandemia, mas seja lá também as organizações. Que eu creio, né, que a pandemia deve passar e as organizações continuam. E a gente precisa pensar nesse ter um pensamento gerencial, entende? Essa é a minha visão, assim, essa introdução do que eu tentei associar a gestão de riscos com um fato que está ocorrendo, né? Como a gente poderia ter associado com outros fatos. Muito bem. Obrigado, Roque. Então, está a nossa primeira fala. Vamos para a fala, então, do Ricardo Yugi. Permita-me chamá-lo assim também, dada a nossa Claro, professor. Claro. convívio e amizade. Sem dúvida. Eu gostaria de, inicialmente, também agradecer ao professor Esbraja pelo convite, que muito me honrou. Também fiquei muito feliz e também lisonjeado por dividir, né, esse webinar com o professor Roque Rabechini, que teve presente aí na minha dissertação de mestrado, desde doutorado, desde a qualificação, né? Foi também bastante importante, né, para esse momento final do doutorado, né? Agradeço também a FIA, né, por proporcionar esse webinar
para a gente trocar um pouco de algumas ideias sobre a gestão de risco na indústria farmacêutica, né? Eu vou colocar um chat aqui rapidamente, vou tentar... que é o seguinte: basicamente, a indústria farmacêutica não difere muito em relação às outras indústrias, em relação aos seus projetos, né? São projetos de desenvolvimento de novos produtos, de melhorias, de mudança, de instalação, de ampliação de capacidade produtiva, por exemplo, né? Então, são projetos que, em sua configuração, não são muito diferentes e, portanto, utilizam também da gestão de riscos, né, entre as suas áreas aí de aplicação da metodologia, das técnicas e das ferramentas, né? O que talvez seja diferente em relação a projetos da indústria farmacêutica, que é também algo que deve ter na indústria farmacêutica, da indústria aeronáutica, que foi citada pelo professor Rabechini, é que existem projetos também de adequação com relação à legislação. Toda vez que há um ajuste na legislação, uma mudança, uma atualização, a indústria tem que fazer essa internalização, né, dessas novas leis e ações mandatórias, né, ajustes mandatórios, e isso normalmente também é transformado em projetos dentro da indústria, né? Então, existem projetos na área de qualidade também nessa indústria. De qualquer forma, em se tratando também de projetos, é claro que a gestão de riscos também está presente. Ela está muito fortemente presente em toda a indústria, por assim dizer, porque ela é uma das bases do sistema de qualidade. Os riscos, né, a gestão de riscos é uma das bases do sistema de qualidade de uma indústria farmacêutica, né? Porque os riscos estão muito relacionados ao potencial, né, que existe no medicamento, no produto que é colocado no mercado, né? O produto precisa ser eficaz e ser seguro para os pacientes, né? Aí tem uma componente de risco bastante importante e que é considerado em todo, não só o ciclo de vida dos produtos, mas de toda a infraestrutura de uma indústria farmacêutica. Isso porque, por exemplo, mudanças na estrutura, por exemplo, do sistema de água, de produção de água para medicamentos, pode ter impactos significativos na qualidade do medicamento lá no fim, né? Sistemas de ar, por exemplo. Então, via de regra, todos os projetos que são desenvolvidos dentro da indústria farmacêutica, elas precisam ter essa visão de risco, não só de risco do projeto em si, quando a gente pensa em desempenho do projeto, em custos, no orçamento, né, em termos de prazo, em termos de escopo, mas também qual o impacto daquele projeto sobre o produto que vai ser colocado, que está sendo colocado no mercado, né? Daí vem uma importância relativamente alta para os riscos, né? Inclusive, a indústria farmacêutica tem normas ou recomendações específicas, né, para a questão dos riscos. Existe um guia que é chamado ICH-Q10, que é elaborado por uma organização que tem a participação de vários países, ela foi formada por os principais países, né, produtores de medicamentos no passado, os Estados Unidos, a Europa e o Japão, né, que estabeleceram algumas regras para harmonizar, né, a qualidade dos produtos e facilitar, eventualmente, a transferência, né, dos medicamentos e de tecnologia entre elas, né? O Brasil, a Anvisa, em particular, passou a fazer parte do ECH recentemente, né, cerca de 3 anos, dada a sua importância no mundo. E existe um guia específico para a gestão de riscos de qualidade dentro da indústria farmacêutica, né? Então, isso já denota a importância dos riscos para a indústria, né? Isso, então, também atinge os projetos. Os projetos, de certa forma, eu considero que têm uma importância primordial na gestão de riscos dentro da indústria, porque é lá que nascem os processos, os produtos, né? E mesmo até a infraestrutura.
Se os projetos não tiverem os seus riscos, né, não só para o projeto em si, mas também para a produção ou para o medicamento em si, resolvidos lá no início, esses riscos vão aparecer durante a produção ou então da operação da fábrica, né? E podem até permanecer por longo tempo, caso esses riscos não sejam resolvidos, né? Obviamente com um custo bem maior, né, do que se tivesse sido resolvidos enquanto projetos, enquanto planejamento do que foi decidido fazer, né, ser feito dentro da indústria, tá certo? Então, aí a importância que eu digo que deve ser dada à gestão de projetos dentro da indústria. Né? Agora, na prática, não é algo assim muito, vamos dizer assim, uma prática disseminada. A utilização, a importância para a gestão de riscos dentro dos projetos ou mesmo dentro da indústria. Né? A gente, uma vez, conversando com o professor Roque Rabechini, por conta aí do lançamento de um livro, né, professor? A gente falou sobre a questão do mindset, né, da cultura, né, que é necessária, da internalização da importância dos riscos, né? Isso me parece que ainda não é muito disseminado, embora os riscos tenham tamanha importância para a indústria, né? Não só isso, né? Às vezes não se conhece bem as ferramentas que existem para essas análises de riscos, né? Às vezes se conhece e se aplica de forma incorreta essas ferramentas. Então é preciso também uma certa capacitação, né, dos profissionais para fazer a gestão de riscos de forma correta, né? Outra questão que se apresenta é esta coisa das demandas conflitantes, né? Qualidade, escopo e produtividade, né? Às vezes a produtividade não permite que o profissional pare ou tenha um tempo para pensar adequadamente riscos, né? Onde é que estão os riscos, como é que a gente vai lidar com eles, né? Muito embora, algo que eu preciso mencionar também, há uma tolerância muito baixa a riscos na indústria, né? Por conta do que eu já comentei, do medicamento ter esse impacto sobre o paciente, assim como na indústria aeronáutica, né? Não se pode correr riscos, né, numa aeronave, tá certo? Então, o risco tem que ser zero, quer dizer, no sentido de que tem que se trabalhar para que a probabilidade de que ele ocorreça, que ele ocorra, seja muito próxima de zero, quando possível, eliminado, mas normalmente isso não é possível, mas a um nível que possa ser monitorado e ser controlado. Isso também volta novamente a reforçar a importância dos projetos, porque lá é que você vai trabalhar esses riscos e fazer com que aquele processo que está sendo implementado, que está sendo desenvolvido, aquele novo produto que está sendo também desenvolvido, cheguem ao final do seu processo de fabricação, cheguem até o paciente, né, com esses riscos muito, muito diminuídos, né? Bom, outra questão que eu acho importante, que muita gente não percebe que gerenciar riscos é pensar no que vai acontecer no seu processo, no seu produto, né? Isso envolve a busca de conhecimento, né? E que é vital para a indústria farmacêutica, você conhecer a fundo os seus produtos e os seus processos de fabricação, né? Então, além de você, ao adotar mecanismos ou práticas de gestão de riscos, além de redução dos riscos, você está aumentando também o seu conhecimento, né, sobre os seus processos e seus produtos, o que é extremamente importante nessa indústria, né, cujos os produtos têm um impacto tão grande, né, na vida das pessoas. Basicamente é isso que eu tinha para dar uma introdução aqui para a gente discutir depois. Muito bem. Vamos agora, então, um bate-bola, fazer um bate-bola entre nós.
Uhum. Eu pediria ao próprio Roque que fizesse uma pergunta, uma consideração, uma pergunta. Sim. O Yugi, eu vou, embora a gente tenha mais ou menos pensando em algumas coisas, quando você me fala de alguns que você ganha, né? Você diz que eu ganho com conhecimento, né? Quando você efetivamente é um ganho e você vai melhorando. Esse exercício faz com que você melhore. O que a gente tem visto e muito pouco abordado, e que eu acho que na indústria farmacêutica pode se tirar como exemplos, é o conceito do risco positivo. Que algumas definições já dão como risco de positivo, mas eu não vi ninguém trabalhar com isso ainda. Mesmo eu, quando eu vou fazer uma implementação de uma metodologia de gestão de riscos em uma empresa, eu começo a discutir, eles falam, bom, nós vamos começar pelos riscos negativos, né? Primeiro, porque eles são mais fáceis de ser identificados. Segundo, que eles têm esse perfil de olhar tudo que pode atrapalhar. Mas eu acredito que na indústria farmacêutica, e um deles você já falou, que é esse ganho do conhecimento, algumas incertezas podem gerar impacto positivo, não é isso? Isso que a gente chama de riscos positivos. Então, você põe, por exemplo, ali, hoje em dia, o laboratório que sai na frente certamente vai ter muitos ganhos, né? E o ganho na indústria farmacêutica, assim como o prejuízo, são valores muito grandes, né? Fase 3, se não passou pela fase 3, é um prejuízo muito grande. Não sei se é por isso que a indústria farmacêutica fala, não, a minha vacina vai ser lançada antes que a sua, não sei o que, parece uma disputa para eu poder ter mais chance de mercado, sei lá. Você acredita que possa haver riscos positivos? Você consegue enxergar na indústria farmacêutica essa incerteza que gera um impacto benéfico para o projeto ou para a organização como um todo? Você já tem algum exemplo, já viu alguma coisa? Olha, é uma questão, porque ao ter dificuldade de pensar em riscos, mesmo os negativos, é mais difícil, então, pensar em riscos positivos, né? Então, não é uma prática que existe, embora eu, em conversas, ou mesmo em treinamentos, eu alerte as pessoas para a possibilidade de ocorrência. Por exemplo, você está desenvolvendo um medicamento, basicamente os medicamentos aqui dependem da importação do ativo, né? Está se prevendo porque chegue em, sei lá, 3 meses. E se chegar em 2 meses, o que acontece? Você vai estar preparado para... É um impacto positivo no prazo, né? Então, mas você vai estar com toda, né, o processo pronto, né, para poder colocar esse ativo na máquina e já fazer os primeiros lotes, tal, ou então você está programado para começar só daqui 3 meses, vai perder esse mês, né, de vantagem que você teria, né? Esse é um aspecto que realmente não é muito pensado. O que eles acham, na maioria, né, as pessoas acham assim, pô, eu vou ter mais um mês de folga aí em relação à pressão, né? Porque eu vou estar dentro do cronograma, então está tranquilo. Mas existem aspectos, exemplos, casos de riscos positivos bem interessantes, quando um efeito colateral, por exemplo, de um novo medicamento se transforma num medicamento aplicado para uma outra doença, uma outra... Então, isso é um risco que pode ser considerado positivo, porque é algo que não era esperado no medicamento, que apareceu com um efeito negativo, né? E que gerou um produto inovador, um novo produto, né? Então, Era justamente isso que eu ia mencionar, né? A gente tem exemplos de inovações, né, que originalmente não dariam certo, né, mas deu certo para outra aplicação, não é isso? o caso clássico é um medicamento que era para o coração, que tinha como efeito colateral o crescimento de cabelo, né? Então, ele se transformou num medicamento para alopécia, né? Então, isso acontece também. Muito bem. Yugi, você teria uma pergunta ao Roque? Então, professor, eu tenho assim, a gente fala muito de tornar a gestão de risco algo do cotidiano, né?
das pessoas começarem a enxergar ou visualizar os riscos, né, nas suas rotinas, ou mesmo nas rotinas diárias, vizinhas, etc., né? Como que a gente poderia fazer? Que tipo de exercício a gente poderia propor, né, para as pessoas, para começar a ter essa visão um pouco mais apurada, aguçada em relação a riscos, né? Porque eu conheço pessoas que não conseguem enxergar a pedra que está no meio do caminho, né? Uhum. Tropeça, tal, e só percebe a pedra depois que tropeçou, né? Então, não sei se existe algum tipo de exercício para isso. A gente fala muito, treina, tal, mas não. Às Eu vezes, acho que você mencionou muito bem a questão do treinamento, né, do conhecimento, mas eu tenho algumas experiências em empresas que nós implementamos mostrando o valor do risco. Ou seja, quando você usa a avaliação de risco quantitativa, você tem um valor monetário. Tá? E você consegue, então, mostrar ganhos para eles em relação ao projeto. Ou seja, você tem uma série de riscos negativos que você toma algumas ações e eles baixam. Você investiu para tomar essas ações. No entanto, você ganhou alguma coisa quando você movimentou-os na matriz de riscos. Então, essa é uma visão bastante interessante de mostrar para o pessoal, para os envolvidos, né, para os stakeholders, que você pode ter ganhos. Agora, normalmente, quando você de fora vai fazer uma consultoria, entra numa organização, acontecem muitas coisas do tipo, olha, eu fiz aqui um processo, desenhei um processo, é este processo que vocês devem seguir, tá? Nós podemos treinar as pessoas nesse processo e cumprir a minha parte. Mas eu já tive algumas experiências que a gente foi além disso, ou seja, a gente foi nas unidades, e no caso que eu falo, eram fábricas no Brasil e fora do Brasil, que a gente ia lá nas unidades e falávamos, vamos treinar e testar a gestão de riscos aqui, e depois a gente volta. E a associação da feitura, né, da gestão de risco, vai estar alinhada à sua meta. Então, se você fizer gestão de risco, conseguir melhorar os resultados do seu projeto, isso entra na sua meta e você vai ter os ganhos no final de ano, aí, porque você atingiu a sua meta, faz parte aí da sua meta. Aí, meu caro, é institucionalizado. Essa é uma institucionalização financeira adequada, sei lá, não? Mas há uma institucionalização legal também. Alguns órgãos e algumas empresas públicas, principalmente, quando você institucionaliza isso por um decreto ou uma instrução normativa, por alguma forma, que agora, se tiver uma auditoria e você não tiver feito lá a matriz de risco, você pode se complicar. Então, você também tem uma forma de começar a mudar a cultura da organização por esses meios. Acho que é isso, são os pontos principais que eu vivi, né? Por isso que eu... Bom, eu tenho uma pergunta para cada um, para esse terceiro bloco. A do Roque, aproveitando a fala dele, você já viveu experiências anteriores significativas, Roque, que é na indústria, no metrô, né? No caso do metrô, você trabalhou diretamente. Também teve lá uma experiência, não foi com o Brumadinho, foi uma outra parecida, né? A Vale, né? A Vale, que você também trabalhou lá. E agora você está trabalhando, vivendo essa experiência da pandemia. E qual a similaridade ou as grandes diferenças entre esses casos? Hein? Importante pergunta, assim, difícil de resposta e precisaria de um tempo longo para ter toda essa resposta, mas pensando assim, são casos diferentes, né? O caso em metrô, por exemplo, essa questão da institucionalização é muito forte, porque há uma mudança na diretoria sempre, que todos sabem, né? Porque tem uma participação do governo
na organização, então, a cada mudança você tem que justificar lá o seu plano de risco, porque existe o risco, tal. Então, entra o novo presidente, eu lembro que eu dava consultoria lá, passei por 4 presidentes, tive que justificar sempre o que a gente estava fazendo. Mas eles têm um processo muito bem organizado, tem pessoas muito competentes lá na base deles que levam essa coisa adiante, institucionalizam, lutam pela institucionalização e a coisa surge. A questão da Vale é uma questão também muito interessante, que nós fomos fazer um estudo de gestão de risco, implementação de gestão de risco numa unidade de fechamento de minas. E a Vale, como você sabe, é uma grande estrutura e muito hierarquizada. Então, o que nós fizemos foi colocar a gestão. Isso eu falo antes de Mariana. Nós fomos lá antes de Mariana e portanto, antes de Brumadinho. E a gestão de risco, por essa hierarquia, ela demora muito para subir. E nós tínhamos previsto que o sistema de gestão de risco estava acoplado com o sistema de comunicação. Ou seja, porque existem alguns riscos em que o valor é tão alto que foge da alçada de uma operação ou de um projeto. Chega num nível muito alto da organização. E essa comunicação, que na minha opinião, eu não sei, depois nós saímos de lá antes de Mariana, né, que não fluiu. Quer dizer, depois de Mariana, ainda eles nos chamaram e falaram, olha, nós vamos institucionalizar isso não só para fechamento de minas, mas para tudo. E aí que eu gerei a ideia lá de montar um escritório de risco, né? Um centro de pesquisa em risco permanente na empresa. Não uma coisa que para você verificar, tipo uma força-tarefa. Não, mas algo perene, com pessoas que tivessem carreira lá para administrar a gestão de risco. Quer dizer, tudo isso aí, Roberto, me deu uma condição, mas me deu um conhecimento. As empresas acabam ensinando muito a gente isso, né? E acoplado a isso, a gente faz as pesquisas na universidade, geralmente em alguma dúvida que você tem ali, transformando então a prática em teoria, a teoria em prática. É isso que eu tenho vivido atualmente. Muito bem, obrigado. Ao Yugi, eu faria uma pergunta relacionada ao seu último trabalho acadêmico, sua tese de doutorado, recentemente defendida, com bastante sucesso. Você estudou os determinantes de êxito no desenvolvimento de produtos, em projetos de desenvolvimento de produtos genéricos, né? E chegou a algumas conclusões, né? Resumidamente, são 2 perguntas. A primeira, quais foram esses fatores que mais se sobressaíram, né, como determinantes de êxito ou fracasso? E segundo, se o risco, ou a gestão de risco, era um deles, né? Estava presente nessa lista. Perfeito. Muito obrigado pela pergunta, professor, porque aí me permite falar um pouco desse estudo, né? É um estudo que foi realizado aí ao longo de, não parece, mas 4 anos, né? Ele começou lá em 2016 com uma pesquisa qualitativa para identificar os indicadores, né? E terminou em 2019, né? Com uma quantitativa para analisar o modelo que foi sugerido, né? Das relações. Os fatores que eu identifiquei nesse estudo que levam ao fracasso dos projetos, porque na verdade eu estudei o fracasso dos projetos de desenvolvimento de medicamentos genéricos, eu os dividi em 3 grupos, que eu chamei de dimensões, né? A dimensão de gestão, a dimensão técnica e a dimensão estrutural, né? Que são os 3 grupos de fatores ou de limitantes que podem interferir no resultado dos projetos, né? O que surpreendeu é que, às vezes, na literatura e mesmo em algumas das respostas que eu recebi na pesquisa qualitativa, um componente, por exemplo, de dificuldade técnica de desenvolvimento
do medicamento seria um determinante para o fracasso, né? Em outras respostas, e também na literatura, identifiquei que também os fatores estruturais também poderiam levar a esse insucesso. Mas a análise quantitativa disse o seguinte, que esses efeitos não são diretos, mas sim mediadas pela gestão. Então, a gestão é de extrema importância para o sucesso ou insucesso dos projetos de desenvolvimento. Entenda-se que, pela gestão, você consegue, de certa forma, contornar os problemas, as barreiras ou as limitações que são impostas aos projetos, né? Daí a importância, então, de você conhecer as técnicas, as ferramentas e a metodologia para a gestão desses projetos, né? E ter gente capacitada e com experiência em gestão para que esses projetos cheguem a seu final com sucesso, que eu considerei que o sucesso, vamos dizer assim, no limite, o sucesso de um projeto de desenvolvimento de medicamento genérico é a sua aprovação pela Anvisa e, portanto, a sua aprovação, a sua liberação para comercialização. Tá? Então, basicamente, eu diria que o grande fator contribuinte está relacionado ao gerenciamento dos projetos, né? Aí, entre esses fatores, é claro que existem os riscos relacionados. Isso não apareceu diretamente nos indicadores que foram pesquisados, mas o que foi identificado é uma certa dependência dos projetos em relação a outros agentes ou stakeholders, né, dentro da organização. O que se repete, por exemplo, na questão da estrutura mais adequada para o desenvolvimento do projeto, na questão do fornecimento do insumo principal, né, que é o ativo farmacêutico, que é outro ponto que foi destacado entre os resultados. Então, envolve o risco de você não ter o seu ativo que você necessita para esse desenvolvimento, né? Então, aí, indiretamente, você tem riscos, né? Então, está muito relacionado a fatores que você não tem uma ingerência ou um controle total sobre ele, que você tem certa incerteza, como o professor Roque destacou, né, para que o projeto possa atingir o seu resultado dentro daquilo que foi estabelecido, né? Estariam aí os principais fatores. Então. Muito bem. Esse projeto, estudo do Jung, me lembrou bem um projeto que eu já comentei com ele várias vezes, projeto de 1974, aproximadamente. Muitos dos nossos ouvintes acham que não eram nascidos nessa época, né? Mas eu iniciava meus estudos na FEA em 76, e a primeira disciplina que eu fiz foi gestão de projetos no mestrado. Então, acho que a primeira no Brasil, não? A primeira, acho que do Brasil, né? 76, o novo mestrado que a FEA, o Departamento de Administração, estava iniciando, e eu, então, me contaminei com a gestão de projetos desde essa época, né? Então, estamos falando de mais de 40 anos. E o primeiro estudo que a gente tinha que ler era um estudo feito no âmbito da NASA, determinantes do sucesso de projetos. Os autores Murphy, Baker e Fisher. E eles foram contratados pela NASA para fazer um estudo quais eram os fatores que determinavam o sucesso e ou fracasso dos projetos que a NASA desenvolvia, projetos complexos, de grande amplitude, complexidade, horizonte, né? E, resumindo, eles partiram de uma lista de uns 300 fatores, mais ou menos, dividiram em 3 dimensões: a dimensão externa, uma dimensão da organização mãe, que abriga o projeto, e uma dimensão projeto em si. Categorizaram esses fatores usando análises estatísticas e chegaram à conclusão que existiam 7 fatores que faziam a diferença. No seguinte sentido, esses fatores, quando presentes, levavam a sucesso. E
quando ausentes, levavam a fracasso. Então, 7 fatores seminais. E desses 7 fatores, a conclusão era que todos eles estavam sob as mãos do gerente de projeto. O primeiro deles era a competência do gerente de projeto. É mais ou menos o que o Yuki falou agora, né? Todos esses fatores limitantes podem levar a fracasso, mas havendo um fator moderador, mediador, um fator contribuinte, a gente chama na literatura isso de enablers, né? Você consegue transformar adversidades em exitosidade, vamos dizer assim. Então, eu queria apenas me referir a essa marca que nunca mais esqueci na minha vida. Muito bem. Nós encerramos o nosso bate-bola aqui e eu passaria o bate-bola agora para a Fabiane. Fabiane, para que você selecione e enderece as perguntas, algumas das perguntas, devem ter muitas, porque eu já vi aqui muitas coisas postadas. Tem bastante coisa postada. As questões e questions e answers, tem 5 pelo menos aqui que eu estou vendo. Vamos lá. Então, nós temos aqui mais alguns minutos e depois eu faço a fala final com a apresentação do nosso programa. Tá bom. Sérgio Zacarias pergunta como os professores avaliam a utilização de tecnologias como inteligência artificial e Big Data Analytics na avaliação de riscos. Muito bem. Algum deles? Bom, posso fazer uso de uma parte da resposta, o Yugi da outra parte da resposta. Zacarias, muito obrigado pela pergunta, de extrema importância, porque nós estamos migrando agora já, isso independente de qualquer situação atual, mas a gente já percebia essa migração, dessa transformação digital, né, trazendo mais informações. E quando se fala de um conjunto muito grande de dados, né, é importante você poder extrair esses dados de lá. Eu vejo que quando, em alguns setores, é super importante você estabelecer as probabilidades. E as probabilidades, elas dependem de séries estatísticas, dependem de um conjunto de dados muito grande. Então, eu acho que isto é apenas um adaptador, uma questão adaptativa, onde você traz uma fonte ou condições para você montar fontes muito importantes de histórico de dados para que as suas previsões passem a ser bem mais adequadas e rapidamente, né? Não precisa de um processamento. Eu lembro que em algumas situações a gente foi buscar, por exemplo, probabilidade de riscos geológicos. Não era assim, se fazia assim aparecer. Você tinha que estudar a altura de um talude, por exemplo, né, que pode cair numa ferrovia, estudar o tipo de solo, a altura, o ângulo, a quantidade de chuva, de água que estava no solo, como se diz, o deslizamento possível. Esse estudo não é trivial. Então, com muitos dados, você consegue extrair informações muito mais exatas, muito mais adequadas. Não sei como que isso... Você começou a falar, né, Yugi, de um banco de dados aí na indústria farmacêutica, talvez essas informações mais analisadas, como o próprio nome diz, né, data análise. Uhum. Tem 2 pontos que são, às vezes, até um pouco divergentes, né? Primeiro, que quando a gente fala em projetos, muitas vezes você não tem exatamente uma base de dados, né? Como são coisas novas, você tem que lidar com o incerto, né? Então, não existe, vamos dizer assim, uma base de dados que permita você ter uma análise de inteligência artificial suficiente para você ter um bom apontamento, né? Então, essa é uma limitação. Outra limitação é que nem sempre as empresas armazenam os dados que são importantes, né? Simplesmente vão fazendo sei lá,
né? Não Os estruturam dados, os dados, né? fica anotado em um caderninho e às vezes nem isso, né? De alguém lá no laboratório e tal. Então, sai da cabeça do indivíduo lá, do engenheiro, ele olha, não, acho que o melhor caminho é por aqui, pronto, né? E não tem muito essa coisa de dados para serem trabalhados, né? Essa é uma dificuldade, embora seja um ponto importante. Agora, em outro aspecto, por exemplo, desenvolvimento de produto, há muita coisa que pode ser feita em relação a riscos que existem dados. Por exemplo, um exemplo clássico é de incompatibilidade entre componentes que você põe numa fórmula. Então, por exemplo, o princípio ativo, o principal componente do medicamento, ele sofre oxidação, né? Então, tem determinadas substâncias que você não pode colocar dentro da mesma forma que vai favorecer essa oxidação, essa degeneração, degradação do princípio ativo. Então, as bases de dados podem ajudar muito nesse sentido de tentar escolher qual a melhor formulação para o produto. Então, aí eu acho que os projetos de desenvolvimento poderiam ter uma boa aplicação de inteligência artificial, né? Porque isso é parte aí de conhecimento que está consolidado e tem muitos exemplos aí na literatura e às vezes o pesquisador ele não tem como alcançar todo esse conhecimento. E, às vezes ele, na verdade, nem tem tanto conhecimento. Então acaba você encontra no mercado às vezes, não no mercado, mas você chega no final de um processo de desenvolvimento, o produto não dá estabilidade porque na formulação, só de olhar na formulação você já sabe por que não deu certo. Então isso não, ele não chega nem a finalizar o projeto. Um outro ponto também com relação a riscos é a questão que a gente tem lá em decisão de incertezas, é o desconhecido, né? Que muitas vezes o risco está em algo que você não conhece, é uma coisa nova tal. Você nem imagina que aquilo possa acontecer, né? E acaba acontecendo, como, por exemplo, uma criança tomar engolir um tubo inteiro de pomada, por exemplo. Como é que você faz para diminuir esse risco? É algo inusitado, mas pode acontecer, né? Será que tem algum mecanismo que você pode utilizar na embalagem para prevenir esse tipo de acontecimento, né? É o desconhecido, né? Que não vai estar em nenhuma base de dados, mas, enfim, vai depender aí do exercício, né? Criatividade, né? Criatividade. Um pouco de Aí imaginação. a gente entra num ponto que eu gostaria até de discutir um pouco, porque se fala muito em análise de riscos e usar ferramentas como brainstorming, né? Eu, a princípio, achava um pouco estranho usar brainstorm, que é uma ferramenta mais de criatividade, inovação e tal, né? Mas eu acho que ele é aplicável nesse tipo de coisa, né? De descobrir coisas que parecem impossíveis, né? Mas que podem acontecer, que você precisa estar atento, né? Para não deixar que aconteça, né? Aquela questão que o professor Rabikini destacou, né? Como exemplo do Covid-19, né? Já está acontecendo, né? Então, não só descobrir o risco depois que ele aconteceu, né? Aí já não tem mais, né? Perfeito, professor. Muito obrigada. Pedro Freitas pergunta para a gente. Gostaria de saber se, no momento, a indústria farmacêutica possui uma tratativa qualitativa de riscos. E quais seriam os bancos de dados de risco disponíveis para a indústria farmacêutica, seja na pesquisa, desenvolvimento, produção ou comercialização /uso? Bom, esse é mais o Yugi, hein? Indústria farmacêutica, eu desconheço que haja uma base de dados de riscos, né? Mesmo porque é muito difícil a indústria farmacêutica compartilhar informação, né? Tratativa qualitativa de riscos. Eu digo isso pela dificuldade, inclusive, de você fazer pesquisa acadêmica com a indústria farmacêutica. Ela é muito fechada em abrir informação, etc., de participação em compartilhar dados e informação. Então, isso não é muito normal que aconteça. Mesmo um outro ponto que a indústria é bastante sensível é de falar de problema, né? Ela não fala de problema que ela teve nos seus produtos, a sua produção, etc. Então, é muito difícil que você tenha esses dados da indústria de uma forma aberta. Embora nos Estados Unidos você tenha talvez uma cultura um pouco diferente, você pode ver algumas coisas em relatórios do FDA, né?
que eles lá apontam mais abertamente os problemas que eles encontraram nas inspeções, etc., né? Mas mesmo eles, não sei se existe aí uma base de dados sobre isso. Eu realmente desconheço. Mas se houver, eu acho bem interessante e bem assim que a indústria como um todo poderia se beneficiar bastante. Oportuno. Ok, o Marcelo Pinheiro pergunta. Não, a pergunta do Alexandre Aracac, primeiro. Em projetos de transferência de tecnologia de produtos existentes entre fábricas internas e com terceiros, quais são os riscos mais comuns que ocorrem? Bom, bem específico, né? É bem da indústria farmacêutica também, acho que ele Bem está farmacêutico. direcionado, não a outro tipo de indústria. Vai lá, Então, eu diria assim, isso depende muito das empresas que são parceiras e de qual tipo de produto e qual tipo de tecnologia você está fazendo essa transferência, né? Muitos pontos em que ocorrem problemas dizem respeito à compliance do ponto de vista de qualidade das boas práticas, né? Então, é importante estar atento a essas questões, a esses requisitos, né? Então, eu diria que esses são os pontos mais nevrálgicos, né, desse tipo de projeto, né? Aí tem um ponto que é bastante importante, que é da participação multidisciplinar dos projetos da indústria farmacêutica, né, de multidepartamental, né? Muitas vezes, projetos, por exemplo, que são especificamente de produção, especificamente de engenharia, são tratados pelos próprios setores, né? Não há uma participação de outras áreas para agregar no sentido, inclusive, de identificar eventuais problemas que possam existir, que vão acontecer em função dessas mudanças ou desses novos projetos, né? Esse é um ponto que precisa ser, eu considero que precisa ser bastante melhor trabalhado, né, pelas organizações, de permitir que esses grupos de análise de risco sejam mais frequentes e que esse olhar de outras áreas, não só para identificar problemas que estejam relacionados às próprias áreas, mas esse olhar de coisas que são corriqueiras para as outras áreas podem trazer também pontos que a gente não está mais enxergando por ser parte da rotina. Então, é bem salutar que isso aconteça. Mas a pergunta dele é bem interessante, que ele fala transferência de tecnologia de produtos, né? Então, envolve plantas internas e também envolver fornecedores. Quer dizer, tem dois. Uma coisa é o produto, outra coisa é a tecnologia do produto, né? E quando você fala em tecnologia do produto, eu tive experiência na indústria química, é bem interessante e você tem uma exposição ao risco bastante intensa, né? Aí você está trabalhando com reator, com catalisador, com todas as coisas que uma falha ali tem que ser muito bem administrada. Então, acho que bela pergunta. Que, na verdade, quando a gente fala de transferência de tecnologia, indústria farmacêutica, a gente tem alguns aspectos que são mandatórios com relação a validações, né? Então, Isso. não é só você transferir daqui para lá, mesmo o equipamento que você transfere de um lugar, você tem que revalidar, né, o processo e qualificar, etc., né? Então, tem uma série de implicações que podem até depois, se não se conseguir resultados satisfatórios, ter que reverter toda a operação, né? Muito bem. Posso fazer mais uma, professor? Ou encerra? Pois não. Vamos lá. Agora é para todos. Dentro da experiência de todos, qual é o nível de maturidade em gestão de projetos na indústria farmacêutica, principalmente na gestão de risco? Será que devido a um tipo de negócio, já que a indústria farmacêutica trabalha com uma margem significativamente alta em comparação a outras indústrias, a aplicação dessa metodologia acaba sendo sumariamente reduzida? Boa pergunta. Vamos começar pelo Ricardo, depois pelo Roque.
Obrigado, Roberto. Bem, eu diria que a gente tem um movimento bastante forte em relação à gestão de riscos. E sim, por conta de uma RDC, uma resolução da Visa recente do ano passado, a 301, que incorporou de forma bastante intensa a gestão de risco dentro do sistema da qualidade da indústria farmacêutica. Então, tem hoje, como disse um amigo recentemente, uma amiga me disse, a gestão de risco na indústria farmacêutica é a bola da vez, né? Já foi a validação, já foi a revisão periódica de produtos, agora chegou a vez da gestão de riscos, né? Então, tem uma busca bastante grande por conhecimento, né, do que é, dos conceitos e das aplicações, da metodologia, das ferramentas de gestão de riscos, muito em função da regulamentação. Então, alguns dizem que a indústria farmacêutica ela se move por duas razões, ou por questões financeiras, ou porque é imposição, né, da agência reguladora, né? E esse é o caso da agência reguladora que está trazendo para o Brasil algo que já existe lá fora há pelo menos 15 anos. O ECH, em relacionado à gestão de risco, já existe há pelo menos 10 anos, se eu não me engano, né? Então, e a gestão de risco está envolvida, inclusive, no próprio desenvolvimento. Quando se fala, por exemplo, em Quality by Design, né? QBD, de você já desenvolver o produto com grande conhecimento, né, do produto em si, do seu processo de fabricação e saber exatamente o comportamento de cada uma das variáveis que estão lá presentes nesse produto, nesse novo processo, você tem uma parcela de gestão de riscos importante para você justificar os seus limites, por que eu posso ir até aqui, né, em relação a um parâmetro ou outro, né? Então, hoje embora a indústria, eu diria que não tenha gestão de risco de forma disseminada e incorporada, ela está numa corrida bastante forte para que isso aconteça no curto prazo. Roque? Muito bem. Não sei, né? Não sei como que a gestão de risco está dentro da indústria farmacêutica. Eu creio que, por ser uma indústria altamente regulada, né, ela tenha todos os procedimentos muito certos. No entanto, o que me chama a atenção em alguns, não no processo mais conhecido, é justamente naquilo que a gente estava discutindo do desconhecido. Ou seja, dentro de um processo muito bem estabelecido, muito bem organizado, que eu tenho protocolos que têm que ser cumpridos com tempos, com garantia da qualidade, é tudo muito previsível. Né? Isso é tudo muito previsível. Agora, eu não sei se existe aquela gestão de riscos que você implementa para examinar as coisas que não estão previstas ali. Então, isso eu diria que é um ponto de interrogação bastante forte. Se eu fosse visitar uma indústria farmacêutica, um laboratório, certamente já visitei alguns deles, e eu vejo todo um processo que é muito bem normalizado. Agora, tá bom, né? Às vezes você tem um processo muito bem normalizado para transportes, para a indústria química, para a indústria mecânica, mas o que vem do desconhecido? Como está preparado para o desconhecido? Isso, para mim, é um ponto de interrogação. A pergunta foi pergunta de fechamento aí muito desafiadora para nós, estudantes. Respondemos a pergunta do Marcelo Pinheiro. Nos vemos nas redes da FIA. Uma boa noite, senhores. Muito bem. Obrigado, Fabiane. Obrigado, Fabiane. Não vou embora ainda. Eu tenho mais 3 minutos para lhes apresentar o nosso programa e dizer a vocês de oportunidades que vocês têm pela frente para poder exatamente investir numa carreira em gestão de projetos / gestão de riscos. Aguinaldo, se você pode me compartilhar a tela,
Slide, por favor. Oi, professor, é só fazer o compartilhamento, como o senhor fez daquela vez. Ok. Muito bem. Eu estou falando aqui para vocês como coordenador do programa de gestão de projetos. É um núcleo da FIA, oficialmente criado nos anos 2000, mas já existente há anos atrás como um embrião nessa área, formado por alguns professores que militavam nesse campo. E a partir de 2000 eu assumi a coordenação do programa e estou até hoje. O nosso programa ele trabalha com educação, mas também consultoria e pesquisa, mas eu quero dar ênfase aqui na educação. Nós temos um portfólio hoje composto por, digamos assim, 8 grandes produtos. Né? O primeiro deles é um programa de gestão de projetos, que é o nosso MBA, pós-graduação Lato Sensu, de 500 horas. Um segundo, nessa linha da especialização, é a pós-graduação em gestão de negócios e projetos, 360 horas. Na linha de extensão, cursos livres até 360 horas, nós temos o Formação em Gestão de Projetos, e o primeiro deles é o de Fundamentos, de 40 horas. Estes produtos são orientados a diferentes público-alvo. Né? Esse daqui, por exemplo, de Fundamentos, para o iniciante, querendo conhecer pela primeira vez esse campo, e os de cima, evidentemente, o MBA, para executivos que já trabalham com projetos, têm uma trajetória de carreira potencial bastante boa para evoluir para cargos superiores e onde a figura do projeto passa a ser uma figura estratégica para a empresa. Na linha de programação temática, nós temos 2 cursos atuantes, que são o de gerenciamento ágil, 40 horas, e o de soft skills, né? Voltado para habilidades comportamentais, aplicadas a projetos, ambiente de projetos. E lançamos recentemente 2 cursos na programação online. O primeiro é uma pós-graduação, que é a mesma pós-graduação aqui de gestão de negócios e projetos, mas que tem o nome aqui de pós-graduação em gestão de projetos, fatores técnicos, humanos e do contexto de negócios. Estamos dando ênfase aqui à chamada tríplice competência, né? Processos, fatores humanos e linking to business. Esse curso faz parte da parceria FIA-UOL, iniciada no ano passado e implementada em maio desse ano, com o lançamento dos primeiros cursos. Então, esse curso aqui já está disponível, ele já tem alunos, ele já está correndo. Né? Basta se matricular. E, por último, nós acabamos de montar um curso de fundamentos de gestão de projetos, do PMBOK aos métodos ágeis. É uma introdução, um curso curto, de 24 horas, totalmente online, que é oferecido por nós, pelo GPRO, dentro da FIA. Então, esses 2 links podem ser procurados, eles estão disponíveis nos slides seguintes. Então, aqui você tem um formato híbrido, o MBA, a pós de negócios e a formação de gestão de projetos. Formato híbrido, porque nós vamos ter web aulas no início e esperamos, com o tempo, passar para o modo presencial, não obrigatório, mas sugestivo, até quando durar a pandemia. O MBA tem seu início no dia 4 de agosto e os outros 2 têm início após e a formação no dia 10. Desculpa-me, aqui a data
errada, é no dia 5 de outubro. Essas datas foram postergadas. Nós temos 3 cursos que serão oferecidos web aula, que é o de Fundamentos, de 40 horas, o de Gerenciamento Ágil, de 40 horas, e o de Soft Skills, também de 40 horas, que será totalmente feito em web, com aulas presenciais ao vivo, mas via tecnologia, mediadas pela tecnologia. Esses cursos também vão se iniciar no dia 5 de outubro. E nós temos com uma promoção para todos eles de 80% de desconto de matrícula até o final deste mês. Como eu disse, então, cada um deles tem um objetivo, um conteúdo e um público-alvo destinado às pessoas que querem fazer uma carreira em gestão de projetos. Hoje nós temos uma mudança muito grande na gestão de projetos. Aqui estão os cursos online, gestão de projetos na parceria com o UOL, que é uma pós-graduação. Aqui está o link para matrícula. Essa matrícula pode ser feita a qualquer momento, porque é um carrossel, vocês vão entrando na disciplina que está no momento e depois as disciplinas passadas vocês voltam no tempo para fazê-las. E o lançamento, no dia 3 de agosto, estará no ar este curso de Fundamentos do PMBOK ao Ágil. A FIA teve credenciamentos ao longo da sua história, os mais significativos para nós, na nossa área de gestão de projetos, é o credenciamento CAPES para os cursos de pós-graduação em MBA, uma referência é o Ministério da Educação e Cultura, e, como especialização específica na área de projetos, a FIA tem a certificação REP, Registered Education Provider, que permite que as pessoas que cursam que atendem aos nossos cursos, possam sair com um certo número de PDUs, ou de créditos, aproveitáveis em outros processos subsequentes de certificação, como é o caso do PMP, para aqueles que têm interesse, Project Management Professional. Muito bem. Como uma instituição da FIA, e a FIA como uma instituição que tem raízes na USP, particularmente no Departamento de Administração, nós praticamos esta simbiose, que eu chamo também de um círculo ascendente ou um círculo positivo, né? Nós bebemos da fonte o conhecimento que é trazido da USP, às pessoas como nós, ou de pessoas com quem vocês estiveram hoje, o professor Roque, o professor Yugi, e em contato com as empresas, em pessoas como vocês, nós coletamos as experiências, né? E devolvemos para o ambiente acadêmico. Essas experiências entram como input, insumo, para as nossas pesquisas, para nossas aulas, na pós-graduação estricto sensu, e para a reciclagem dos conhecimentos que nós devolvemos para vocês através dos nossos cursos. Esse círculo virtuoso é a FIA, né? É o grande diferencial que ela tem hoje no mercado. Nós esperamos revê-los, então, em breve. Quero agradecer a presença virtual de todos nesse evento. Nós temos um outro preparado para o dia, eu acho que é 18 de agosto, onde trataremos de soft skills, habilidades humanas. Eu estava justamente comentando que o conceito de gestão de projetos, de gerência de projetos está mudando bastante. Isso vai ser uma realidade com o novo PMBOK, que vai sair, o novo guia de gestão de projetos. Nós estamos mais evoluindo para um conceito de princípios.
E o primeiro princípio é que você precisa de um excelente gerente de projeto. Né? O segundo princípio é que ele trabalhe com a equipe. E tem mais 10 outros princípios que vêm a seguir. Então, a gestão colaborativa dentro dos processos de gestão de projetos é hoje uma quase realidade nos novos guias de gerenciamento de projeto que estão por vir. Quero agradecer com muito carinho o Sr. Roque, velho amigo sempre presente, e ao Yugi, coroando com este seminário o trabalho brilhante de tese defendida há cerca de acho que foi uns 2 meses atrás, hein? Já passou tempo. E agradecer a Fabiane e a toda a FIA pelo suporte, pelo apoio, pela presença em mais esse evento. Muito obrigado a todos. Tenham um bom jantar agora e uma boa noite. Obrigada pela sua audiência. Uma boa noite.